Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. No ar mais um programa Sala de Opinião. E hoje com o Dr. Guilherme Ornella. Ele é defensor público e vai falar sobre a Defensoria Pública no estado de Rondônia. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, doutor Aparício. É uma honra. A Defensoria Pública se sente muito lisonjeada de estar aqui com o senhor para poder tratar dessa temática tão importante aí para a nossa sociedade de Rondônia. Doutor, como que funciona a Defensoria Pública no estado? E a importância dela no cenário estadual? A Defensoria Pública é a instituição hoje de grande relevância para a sociedade. A Defensoria Pública ela existe para poder atender aquelas pessoas na assistência jurídica, aquelas pessoas que não têm condições, pessoas carentes, que precisam aí de um divórcio, de uma separação, de uma ação de alimentos, que precisa de uma defesa criminal, que precisa da implementação dos seus direitos civis, seja pela uma ação de indenização, seja pelas as discussões sobre posse, propriedade, as ações de indenização, as ações até simples, doutor, até para poder ter um registro civil tardio, para poder exercer os seus direitos mínimos básicos, né? Seus direitos de saúde, as ações de saúde que envolvem aí fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos, em que o Estado não consegue prestar a contento. Então a gente precisa ter um rol extenso, demasiadamente, de ações que a Defensoria Pública pode desenvolver. Hoje no estado de Rondônia, a Defensoria Pública está presente em todas as comarcas do estado. Então, onde tem lá um fórum... Que é um grande avanço isso, né? Um grande avanço. Onde tem um fórum, tem uma Defensoria Pública estruturada, organizada, para poder prestar àquela população carente o acesso à justiça. Não adianta ter justiça se não tem acesso. É a Defensoria Pública que dá o acesso dessa população à justiça. Então, a Defensoria está em todas as comarcas do estado. Aqui em Porto Velho, a gente tem 3 postos de atendimento, um na zona leste, um posto avançado, a gente tem no Tudo Aqui e tem ali na Padre Chiquinho, que a gente disponibiliza a toda a sociedade de Porto Velho, que realmente precisa dessa assistência jurídica, o atendimento integral e gratuito. A desinformação ainda é uma constante, por exemplo, nesse processo, para que faz com que as pessoas não procurem a defensoria? Ainda é. Infelizmente, a gente ainda busca, é muito importante esse espaço aqui para a gente divulgar o trabalho da Defensoria Pública, porque muitas pessoas ainda não têm essa informação. E, às vezes, em uma situação extrema, fica sem a prestação jurisdicional, às vezes compromete até os poucos bens que ela tem ali, que não são quase nada, para o pagamento de um advogado que vá fazer a defesa.
E a Defensoria está muito bem estruturada para atender essa população. Os advogados têm o seu papel, o seu espaço no mercado, mas essa população carente, que não tem condições de arcar com os custos, ela pode procurar a Defensoria. Seja lá numa defesa criminal, tem lá um parente envolvido em um problema, precisa do atendimento, a Defensoria vai atuar. Seja todas as esferas de família, todas as ações de família, aquelas questões, às vezes tem lá um inventário, uma coisinha pouco para resolver, para pagar de um menor de idade que precisa de um processo não consegue resolver precisa de um processo de inventário, porque é menor de idade, envolvido, então não pode fazer isso judicial, tem que resolver ali, tem lá um salário retido de poucos meses da pessoa que precisa de resolver, está lá a Defensoria Pública para ajudar essa pessoa, para prestar aquele apoio. As questões também que envolvem a mulher vítima de violência, que é um assunto também muito importante, a Defensoria Pública vai estar ao lado dessa mulher para todas as ações que ela precisar de resolver da sua vida, sair desse ciclo de violência. Então a Defensoria Pública ela tem esse rol extenso e precisa muito da divulgação de programas como o do senhor, com essa respeitabilidade que tem no estado inteiro, principalmente no Cone Sul, em todos os lugares que a gente está acessando, que a gente possa dar essa mensagem, que a Defensoria Pública aqui em Rondônia está forte, está bem instalada e está preparada para atender essa população. E, por exemplo, muitas pessoas que nos assistem têm dificuldade. Será que quem tem direito, quem pode procurar a Defensoria Pública e ter direito ao acesso, né, aos trabalhos em que ela desenvolve em defesa das famílias? O parâmetro que a gente utiliza hoje para atendimento é o limite de isenção do imposto de renda, né? Então, todas as pessoas que não contribuem nos seus rendimentos para o imposto de renda, eles estariam ali abarcadas pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem o dever de fazer essa avaliação socioeconômica, porque a pessoa, para a gente ser atendida na Defensoria, tem que passar por essa avaliação. Mas uma avaliação simples, com os documentos próprios, a isenção do imposto de renda já é a comprovação ali de que ela não tem condições de arcar com os custos de um advogado. Então, todo mundo que está dentro dessa faixa de renda familiar, ela vai poder ser atendida pela Defensoria Pública sem nenhum problema. Como que ela funciona? Como que é o acesso e o mecanismo de funcionamento da Defensoria? A Defensoria Pública, aqui em Porto Velho, a gente tem postos de atendimento, a gente tem até doutor, tem um caminhão que a gente faz atendimentos finais de semana, em comunidades mais distantes, onde não é comarca. A gente tem um caminhão, um motorhome, que é todo estruturado com acessibilidade. Estou até convidar o senhor para fazer uma visita. Vamos mostrar aqui para a nossa... a pessoa fazer muito bonito. Chama atenção, um motorhome com acessibilidade, com computadores, com ar-condicionado. Ele abre assim, a parte... que se estende para poder atender o pessoal. E a gente vai, em todo canto que tem pessoa precisando, a gente está indo para poder levar o acesso lá. Porque muitas vezes a pessoa não tem condição de sair daquele distrito, daquela cidade que não é comarca, Campo Novo de Rondônia, os distritos aí de Porto Velho, que são tão distantes, né, que não tem acesso. Muitas comarcas, tem aí cidades que não são comarcas, Urupá, várias cidades no estado aí que não são comarcas. Então a gente pode ir lá, faz todo o atendimento hoje. Vai com a internet, hoje o processo judicial é eletrônico, né? Então a gente pode ir lá e de lá mesmo. A pessoa está com a documentação, eu estou com a documentação, eu preciso me divorciar, vem cá, senta aqui, eu preciso fazer a retificação aqui do meu registro, está errado, eu não consigo resolver, não, vem cá, vamos fazer aqui. Faz o pedido, faz o processo, instaura aquele processo no começo, a pessoa só vai dar um andamento na comarca, porque é onde o fórum existe, ela vai ter que ir para as audiências eventuais e para dar seguimento àquele processo. Mas como é que funciona aqui em Porto Velho, que é um exemplo, ou nas cidades de interior? A gente tem um posto de atendimento para aquelas pessoas que precisam do primeiro atendimento civil, família, enfim, que ela precisa levar a documentação dela lá para a gente fazer uma conferência, orientação jurídica, verificar se está tudo certinho e dar entrada com o processo. Nos processos criminais já funciona lá dentro do fórum. Se a pessoa não teve condições de arcar com contratar um advogado, o juiz já vai encaminhar aquele processo para a Defensoria Pública já vai entrar naquele processo imediatamente. Então esse acompanhamento já vai se dar dentro do próprio processo. As ações cíveis que a pessoa precisa de verificar em cada cidade que ela está lá em Vilhena, tem um posto de atendimento de Vilhena. Se está lá em Colorado, tem um posto de atendimento de Colorado. A gente está lá no Cone Sul inteiro. Tem Pimenta Bueno? Tem Pimenta Bueno. Então vai estar lá e vai procurar a Defensoria Pública e lá a Defensoria Pública já vai dar orientação. Olha, está aqui o rol de documentos que você precisa. É um divórcio, tem que trazer o quê? A certidão de nascimento, a certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos, comprovante de residência. A gente vai estar lá, orientação, professor. Colhe aquela documentação, volta e vai ser atendido. Doutor, é universal, por exemplo, a queixa na Defensoria Pública, as famílias que procuram, ou a pessoa que procura a Defensoria Pública no sul do estado, ou no centro-oeste,
as queixas são as mesmas queixas da região norte ou tem variações nesse processo? Quais são os índices assim, de procura que mais difere do restante do país? As buscas costumam repetir sim, doutor, porque o grosso ali é a família, né, é o civil. Aqui a gente tem muito problema assim, em razão aqui da terra, né, a dificuldade que tem de regularização. A gente tem uma constatação de fato que no estado inteiro, o modo de ocupação do estado de Rondônia foi um modo um pouco diferente, né? A gente era território federal, então a legitimação dessa terra ela passou por um processo que dificultaram o registro, né? Até em Porto Velho mesmo a gente tem fenômeno difícil. Aí que poucas... É um índice muito baixo de registros que existem das propriedades que efetivamente estão. Então, essa informalidade dos imóveis, ela gera muita insegurança jurídica e isso gera muitas ações de discussão sobre posse, discussões sobre propriedade. Então, é uma característica aqui do estado de Rondônia, em Porto Velho, essas ações de discussão sobre guarda, sobre propriedade, posse, que envolve a terra em razão do modo de ocupação peculiar do nosso estado. Uma coisa interessante também é que muitas famílias vieram de outros estados para cá e formaram famílias aqui e costumes diferentes, sem recursos, né, foram chegando, foram ficando em lotes, em glebas, e de repente a dificuldade para resolver essa situação é realmente complicado, né? O problema fundiário do estado é grave. O problema tem saídas, né? Tem buscado saídas. Aqui em Porto Velho a Defensoria fez um trabalho muito interessante de um programa que chamava Uso Capião, que a gente buscou a legitimação de vários títulos de terra aqui, com um convênio com a prefeitura e que a gente conseguiu regularizar com algumas ações da Defensoria. A gente entrava com ações e agora a gente está colhendo esses frutos. Vários títulos estão sendo registrados, porque quem chegou aqui nessa época são os guerreiros, né? São as pessoas que desenvolveram esse estado, que estão aí lutando para... E a gente tem que conseguir regularizar. Nós temos que ser... ter muita inteligência, muito para a gente conseguir resolver esse problema aí, porque é um problema, mas... Quando a gente consegue resolver é tão importante, né? Porque a segurança jurídica que se traz um registro, o título, né? A felicidade que a pessoa tem de ter aquele título, garantia é muito importante. E a gente sabe, quanto mais titulação tem, o registro imobiliário é uma segurança muito grande, né? Que a pessoa tem. A gente tem lá todo o histórico, evita muita litigiosidade. E aqui tem um problema, por exemplo, que as pessoas venderam terra para um, depois venderam para outro, e a mesma terra tem 2, 3 donos, e há uma complicação muito grande na justiça, né? A gente tem uma dificuldade de uma cultura registral aqui, né? Muito engavetamento de contrato, muito contrato informal, e às vezes também isso porque esse território era federal e os requisitos para aquisição da propriedade lá atrás eram muito difíceis, né? Então, assim, não é injustificado esse problema, mas a gente tem que dar uma solução, né? Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação.
É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Voltamos com o Sala de Opinião e o nosso assunto Defensoria Pública, aqui com o Dr. Guilherme Ornelas. Doutor, nós vivemos um mundo bastante conturbado, né? Muita violência, como nós já falamos em programas anteriores, doméstica, violência contra as mulheres, é um mundo violento, né? E isso realmente dá uma insegurança muito grande à nossa sociedade. E a Defensoria Pública tem um papel muito importante nesse meio, né? A própria Justiça, o Ministério Público, todos envolvidos. E hoje nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei forte, uma lei que pelo menos fez com que desse um estanque no processo, porque se mostrou que as coisas não vão ficar por aí, né? Como que o senhor vê esse processo de violência e muitas vezes algo grave com relação é distorcido. A mulher passa a ser bandida, a mulher passa a ser tudo que não presta aquela mulher para poder realmente justificar aquela violência. E nós sabemos que esse meio de atitude que alguns colocam, saem divulgando, é algo inaceitável, né? Porque é uma desonra muito grande para a família, as pessoas não estão aqui para se defender. Como é que o senhor vê esse processo de deformação, muitas vezes, daquela pessoa que já não existe mais no nosso meio, ou senão que está aqui acamada e totalmente inabilitada para viver pelas agressões sofridas pelo marido ou por alguém da sua família? Companhia, né? Doutor, isso é muito importante, né? A gente vê que esses processos de violência contra a mulher têm, infelizmente, crescido e têm nos assolado, porque é uma situação muito indignante, né? São crimes bárbaros contra as mulheres. E, às vezes, além de sofrer aqueles crimes, seja homicídio, seja lesões corporais, esses incidentes de violência física contra a mulher, depois ainda tem um segundo tempo, né? Que é como esses delitos são divulgados na imprensa, como eles são veiculados na internet, nas mídias sociais. Por que é um segundo tempo? Porque, em vez de a gente entender, compreender aquele fato, quais são as repercussões jurídicas daquele fato, a gente passa um processo, muitas vezes, de depreciação dessa mulher. A mulher é vítima de um homicídio, é vítima de um estupro, e às vezes a notícia que é veiculada é assim, a mulher nega o contato sexual com o marido e é agredida, como se ela tivesse obrigação de fazer. A mulher é supostamente envolvida em uma situação extramatrimonial, alvejada por tiros, pauladas pelo marido, em vez de a gente, na verdade, relatar a situação real que aconteceu. Nenhum fato justifica a violência contra a mulher, seja violência psicológica, seja violência física, seja violência sexual, né? A gente tem que dar nome aos bois. Quem é vítima de toda essa situação é a mulher, ela não é a culpada. E, infelizmente, a forma como que isso é veiculado, ela gera para a sociedade, às vezes, um recado assim de possibilidades, de que aquilo é possível, de que aquilo é permitido. E isso a gente vê muito assim nos comentários que seguem nas mídias sociais. Os comentários são os comentários piores possíveis, né? Essa vagabunda, essa mulher mereceu esse tipo de situação. Fulano de tal, se fosse eu nessa situação faria a mesma coisa. Então, a gente precisa de cobrar essa responsabilidade de toda a sociedade e os papéis de imprensa. A gente teve a oportunidade de tratar esse assunto com o Ministério Público esse ano passado, da responsabilidade que existe, né, desses mecanismos que veiculam informações, com essa informação precisa e que vem ali, olha, a gente tem um delito novo, recentemente criado, que é o feminicídio, que é o quê? Que é o delito de homicídio cometido contra a mulher em razão da sua condição de mulher. É diferente do femicídio. O femicídio é matar uma mulher, mas feminicídio não, ele é em razão da condição de mulher. Então a mulher é morta por ser mulher.
por ser mulher em situação de violência doméstica. Então, essa mulher, ela, como no caso que a gente teve da professora Joselita, ela foi morta por ser mulher, por conta de uma violência doméstica. E esse crime, ele deixou lá de uma pena de 6 a 20 para uma pena de 12 a 30. E, infelizmente, nas notícias que tiveram, eu não vi nenhuma que tratou lá como feminicídio e colocou lá que aquele crime é de pena de 12 a 35 anos. Ora, se a gente conseguir aumentar a pena desse crime como uma medida para coibir novos crimes, né? Uma coerção aí que a gente tem indireta desse crime, que sirva de exemplo para outras pessoas, o primeiro recado que a gente tem que dar para a sociedade é que aquele crime ele é punido de forma grave, né? Não que aquela mulher inventar subterfúgios para justificar a atitude do homem, né? É muito perigoso a gente partir e a gente tem que ter essa responsabilidade social de todos que estão envolvidos para que a gente evite, que a gente informe, olha, a informação correta é o quê? O que essa pessoa cometeu é um feminicídio, o que essa pessoa cometeu é uma lesão corporal grave contra a mulher, que tem aqui uma causa de aumento de pena, que a pena vai aumentar para tanto. Por quê? Porque aquilo ali vá também para o inconsciente coletivo e que aquilo ali realmente sirva para desestimular novas condutas, né? Se o objetivo da lei foi esse, então que a gente, além de punir mais gravemente o agressor, a gente também tem esse caráter da pena de orientar a sociedade a não cometer mais esse crime. Então a gente precisa da responsabilidade de todos os envolvidos, seja pessoas que vão lá comentar, seja da forma como aquela matéria é veiculada, para que aquilo não gere mais prejuízo para a mulher, para que aquela família, para que aquela mulher, ela não passe ali por um processo de revitimização, né? Depois de sofrer toda a violência, ela sofra novamente com violência. E isso também é importante, a gente tem também tratado desse assunto de forma bastante segura, que é a violência institucional, né? A gente precisa também que as instituições que foram criadas, para que essa violência seja coibida, que elas também não cometam violência, né? A gente precisa, se a gente tem lá uma polícia, a defensoria, o Ministério Público, a Justiça, a mulher não pode ali ser revitimizada, ela não pode na delegacia procurar um auxílio e, sei lá, falar, mas essa mulher aqui de novo, mas isso aí é briga de marido e mulher. Está constantemente aqui? Teve situações assim, absurdas, que a gente pode relatar que está judicializado. Sim. A mulher foi, vou contar aqui, ela no distrito longe aqui de Porto Velho, ela foi, um marido agrediu, até menor de idade, na situação, agrediu ela e aí chamou a polícia, ele fugiu. Acalmou, a mulher foi dormir, aí tempos depois chega o agressor. Chega o agressor, agride e ainda constrange ela até relações sexuais com ele. E aí essa mulher, desorientada, vai à delegacia e o delegado encaminha para a realização do exame de corpo de delito, né, que é o procedimento normal. E aí o perito fala, olha, eu não faço porque você é casada. Deixa de fazer o exame de corpo de delito para verificar a existência da violação sexual porque você é casado. Ele já deu... Acabou, e eu acompanhei esse processo e ele foi absolvido pelo crime de estupro. Olha a consequência que tem uma violência que está irrigada. O que fez ele fazer? Eu até acredito que não fez por maldade. Eu acho que o que ele fez ali naquela situação, ele está tão introjetado nele, o machismo, que aquela relação é uma relação lícita, que ele deixa de atuar. O agente público que era para proteger, deixa de atuar, isso é violência institucional. A gente entrou com ação de indenização por dano moral, para que essa mulher receba, porque ela tem que ser ressarcida do Estado quando toma uma atitude responsável dessa. Então é importante que isso é muito sutil dentro da nossa sociedade, é sutil nos mecanismos de imprensa, é sutil dentro da defensoria, é sutil dentro do Ministério Público, a gente tem que falar tudo, né? Não podemos tirar o da reta, todo mundo está. Então a gente tem feito um trabalho de conscientização dessa violência institucional, a gente tem chamado, a gente tem proposto, a gente tem trazido esse debate, esse espaço é importante para esse debate, essa reflexão, para a gente pensar, olha, será que a gente está realmente tomando os nossos cuidados internamente, enquanto instituição? Será que a gente está deixando isso acontecer aqui? Porque também a gente tem essa responsabilidade, não dá para cobrar só do próximo, né? Então é muito importante que esses mecanismos tenham esse cuidado e é muito importante também que todos que estejam envolvidos nessa proteção à mulher tenham esse cuidado. E esses excessos sejam denunciados ao Ministério Público e à Defensoria para que a responsabilidade seja chamada também, para que evite, sirva de exemplo e não aconteça mais essas situações indesejadas. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em Sala de Opinião e já voltamos.
Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião, aqui com o Dr. Guilherme Ornella. Doutor, defensor público, doutor, nós sabemos que a violência ela está em todos os cantos, em todos os estados, todo mundo, né? Eu acho que vivemos um período de muita violência em todas as áreas. E as mulheres, apesar de ter toda uma defensoria pública, ter delegacia, ter o Ministério Público, ter a Lei Maria da Penha, ter uma série de organismos que ela poderiam procurar, muitas vezes ela tem medo. Ela tem medo de fazer a denúncia, ela tem medo de contar, muitas vezes o vizinho percebe uma movimentação estranha em casa, barulhos, e gritos, e ela não vai à delegacia, não procura o Ministério Público, não procura o auxílio, com medo de ser eliminada, esse é o termo, eliminada, né? Como fazer, doutor, para que a gente possa dar segurança a essas mulheres que sofrem dentro do seu lar, que sofrem junto com a sua família e nada pode fazer? Muitas vezes ela não sofre sozinha, sofre juntamente com seus filhos pequenos, né? Não só sofrimentos, não só físico de agressões, mas por falta de respeito, por falta de alimentação, por falta de tudo dentro de casa. Então, vive num mundo de infelicidade e nós vivemos nesse mundo também. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos. É muito grave isso tudo que acontece, assim. E eu acho que o primeiro passo que a gente acredita, a gente tem que acreditar, né? Que essa mulher ela tem que ter uma recepção humanizada, né? O trabalho que a gente faz na defensoria é muito disso, assim. A gente tem uma preocupação muito grande. Eu não atendo o primeiro atendimento de uma mulher que chega lá vítima de violência. Eu tenho um psicólogo e assistente social aqui em Porto Velho que vai fazer esse primeiro contato com ela. Por quê? Porque eu não posso, na minha insensibilidade masculina, eu não posso desencorajá-la, eu não posso representar para ela um obstáculo para que ela fale. Então ela precisa dessa escuta especializada, ela precisa de chegar ali, e às vezes o trabalho é um trabalho difícil, porque ela vai ali uma vez, fala um pouquinho, aí é o que ela dava para ela falar, não pode exigir mais. Se você não soubesse, não quer falar, tá com neco-neco, tá com mimimi. Não, tem que ouvir o que ela tem que falar. Respeitar o tempo dela. Ela vai voltar, ela vai voltar, vai falar mais um pouco, e vai voltar. E uma hora ela vai voltar e vai sentir segurança e vai falar, e vai tomar, vai buscar apoio, vai buscar orientação. Ela precisa de buscar uma orientação. Eu acho que a educação, a orientação, né, essa orientação jurídica, essa sabedoria é indispensável para ela, porque ela quer dar um passo seguro. Então ela vai ali na defensoria, vai no Ministério Público, para poder saber, olha, o que vai acontecer? O que eu tenho direito? Qual que é o meu direito se eu sair disso? O
que eu vou ter? Então ela precisa de saber, para ela saber o próximo passo. Então ela tem que sair ali encorajada, tem que vir, tem que receber tem que confiar. Porque cada desconfiança, se eu chego ali, não atendo bem, não dou a devida atenção, eu desestimulo. E esse processo não é um processo de um dia. Esse processo para ela resolver, fazer essa denúncia é um processo lento, é um processo sofrido dentro dela, dentro da família dela, até ela tomar essa decisão. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de receber essa pessoa, porque a gente não vai ali, chegou tratada como uma porta, ela tem que ser acolhida. Violência psicológica já está sofrendo na casa dela, né? Então a gente tem que ali acolher. Então a gente tem feito um trabalho de conscientização interna na instituição. Agora no Dia da Mulher a gente fez todo um trabalho interno, a gente conseguiu todas as comarcas ao mesmo tempo. O Tom Marcos lá fez uma iniciativa muito boa, a gente parou o atendimento 1 hora, falou, vou dar 1 hora agora de curso aqui para a gente, com nossos psicólogos, para a gente poder orientar como a gente vai fazer esse atendimento no estado inteiro. Então a gente está capacitando, tem uma preocupação muito grande, Tom Marcos, Defensoria Pública, capacitar. A gente tem diálogo constante com as outras instituições, a gente tem demonstrado essa necessidade, todas as instituições que fazem parte têm essa mesma preocupação da necessidade de conscientização dos servidores que atendem essa mulher para que ela receba. E a saída é a saída que eu acho que o senhor mais acredita. A saída para isso tudo não é clichê. Não tem outra saída, é educação, né? É investimento em educação, é investimento em políticas públicas para essa mulher que precisa da educação para sair, uma qualificação que ela precisa de ter para ela sair, para ela se inserir no mercado de trabalho. Muitas vezes, como o senhor mesmo bem disse aqui, ela está ali sem ter um norte, sem ter uma ambição, sem ter Insegurança total. Não sabe o que eu vou fazer, eu dependo dele financeiramente, estou aqui, às vezes não deixa trabalhar por ciúme excessivo, está ali presa dentro daquela redoma ali e não consegue sair, não consegue ter uma esperança. Então, a educação é muitas vezes um curso de formação e ela tem que... e o marido, às vezes, o agressor, ele vai tirando os contatos da família, vai tirando as amizades, ela precisa devagarzinho retomar isso, para poder ter esse apoio, que ela precisa de um apoio, ela precisa das instituições funcionando e ela precisa também desse apoio, desse sonho, dessa perspectiva de um trabalho, de acreditar, do restabelecimento dessa fé nela mesma, né? Nessa possibilidade, dessa crença nela, que é o que a gente fala que é o empoderamento, né? Que é a possibilidade que ela, olha, eu posso sair disso, assim, eu consigo dar um passo, ele não vai acabar com a minha vida, eu não vou ser aqui uma morta-viva, né? Uma mulher que está aqui só de corpo, sem alma, porque a alma foi retirada dela ali todo dia, com palavras, com ações, com humilhações, na presença dos filhos, e aquela família toda é afetada por essa situação, infelizmente. Eu acho que nós temos que começar esse processo educacional no básico, né? Lá embaixo, né? Claro. Porque se não tiver um processo educacional forte, desde a formação da educação dos nossos filhos, nós não vamos conseguir acabar com esse tipo de personalidade agressiva das pessoas. E tem que ser em todos os níveis, como o senhor fala, tem que ser aqui também na faculdade. As academias têm que estar envolvidas nisso. A universidade é uma saída para ela, muitas vezes, né? Quem sabe a gente não vai ter aí a mulher dando a volta por cima, saindo É aqui. interessante que eu estava no início na abertura do ano letivo, e uma senhora na frente, assim, e eu sentei ao lado, estava ela, mais algumas pessoas junto, e ela falou assim, eu estou me libertando. Eu sempre sonhei em poder fazer uma faculdade. Agora eu tomei uma postura, uma posição. Vou fazer um curso que eu sempre quis, apesar da negativa do meu marido de não me deixar crescer. Quer dizer, eu falei, que beleza, né? Quer dizer, que ela conseguiu, se empoderou e tomou uma postura. Mas muitas mulheres não têm coragem de ter... Não tem apoio, não tem apoio, né? Não tem o que falta. Mas a gente tem que trabalhar para isso, assim. A gente tem que acreditar. Eu sou de uma família que meus pais sempre acreditaram na educação. E que eu sou professor também, universitário, eu só acredito na educação, não tem outra forma. Então a gente tem que acreditar, tem que fazer esse trabalho de formiguinha, tem que inserir aqui formação para os nossos professores, formação para os nossos alunos, porque não tem outra saída. A gente pode aumentar a pena, pode criar outros mecanismos, mas a gente vai sempre voltar nesse problema inicial, porque fica aquela briga de gato e rato, né? Você cria aqui um impedimento, aumenta uma pena aqui, escapula por lá. Você vem aqui e
E qual que é a causa? A causa está lá atrás, é a educação, é a formação, é a financeiro, né? conscientização. Condição financeira. Condição financeira também, né? A mulher precisa de ter essa autonomia, ela quer, sabia que ela quer? Ela quer, no fundo dela, ela quer se apegar em alguma coisa, a gente sente isso, assim. E as oportunidades estão aí, Então, doutor. a gente... Eu acho que o que precisa, na realidade, é fazer um trabalho de informação, de apoio, de mais informação às mulheres e às famílias, né? Porque as famílias também estão destruídas. Com um processo desse, se destrói tudo. Tudo que é mais importante, né? A família é a base da nossa sociedade, né? A família é de onde a gente extrai todas as nossas referências, todos os nossos conhecimentos. E a gente precisa dessa educação, precisa de retomar essa família, e a gente tem que estar ali, família, educação, tudo andando junto, para que a gente consiga conscientizar, formar esses cidadãos mais conscientes, né, do seu papel, essas mulheres mais empoderadas que vão ali participar desse processo de conquista, que ainda tem coisas a conquistar, muita coisa ainda a ser conquistada, que vão participar, que vão ser protagonistas, como a filha do senhor, a doutora Mariana, que tem um papel de protagonismo, né, muito importante, e que ela só tem isso porque tem o pai que falou assim, que permitiu e que incentivou, né, ela dando mecanismos para ela ser aí essa referência que é para o nosso estado e hoje até para o Brasil inteiro, né? Obrigado, doutor. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Sabe por que a finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião, aqui com o doutor Guilherme Ornelas. Doutor, o que tem feito a Defensoria em termos de prevenção, com relação a tudo que nós estamos vendo aqui na situação atual? A gente tem feito um trabalho aí muito importante junto às redes integradas de proteção à mulher vítima de violência, um trabalho integrado. Essa semana mesmo temos diversas ações em conjunto sendo realizadas. A gente tem uma palestra no Tribunal de Justiça, no TRE, a doutora Úrsula, que é juíza de direito, está dando uma palestra nessa semana, próxima agora também, no TRE. Então a gente tem a doutora Jaqueline Konesuki também, juíza federal, no TRE também, vai dar uma palestra muito importante sobre essa questão da violência contra a mulher. A gente tem se mobilizado, integrado a todas a rede de instituições que protegem, se mobilizado cada uma dentro, de forma organizada, que é o mais importante, né, para a gente viabilizar, levar essa informação também para a população que precisa. A gente está
se expondo o máximo possível em todas as redes que é possível. A Defensoria tem feito campanhas. A gente teve uma campanha muito bonita que está... Quem quiser acompanhar lá da Defensoria, tem no YouTube, tem um canal da Defensoria. Então vamos dar o endereço. Tem um canal que só colocar Defensoria Pública de Rondônia no YouTube. A gente teve lá os 16 dias de ativismo. Teve uma campanha, se eu puder ver depois, muito interessante. A gente disponibilizou lá, falando de exemplos dentro da Defensoria, de defensoras públicas, como foi esse processo, o que elas passaram para chegar a ser defensora pública, se elas sofreram nesse caminho ali alguma coisa. As psicólogas falam sobre o que é esse ciclo de violência, que hoje eu acho que as ferramentas dessas mídias sociais são as mais importantes, a gente tem que usar, né? Porque tem uma amplitude muito grande. Então, nas mídias sociais da Defensoria Pública, quem quiser procurar sempre vai ter matérias atualizadas, tratando e levando essa informação que é tão importante a todos os cantos aqui de Rondônia, do nosso mundão e afora. Que bom, isso é importante, parabéns. Um dos assuntos também bastante polêmico e que se discute em todas as rodas é com relação à flexibilidade do porte de arma. O senhor acha que a flexibilização desse porte de arma vai piorar a nossa situação de violência? Então é muito polêmica essa situação aqui, né? Só me deixou aqui na sinuca de bico. Então, assim, o que a gente tem... É difícil a gente falar porque esse decreto que possibilitou a flexibilização do posse, aí tem gente que fala posse, que a gente ficou aí, parece que foi o que aconteceu pelo meio dessa flexibilização foi a posse de arma dentro das residências, né? E também tem algumas limitações, não foi também tão amplo quanto se imaginava que seria, não sei se vai haver revisão disso, como que foi por meio de medida provisória, não sei como também que os nossos deputados e senadores vão dar definitivamente o tratamento para o assunto, mas assim, toda a rede de proteção viu com muito medo, assim, com muita apreensão, não medo, com muita apreensão essa questão das armas nas residências, né? A gente sabe que esses delitos de violência doméstica são delitos que a gente chama deles de intimidade, né? Eles acontecem ali dentro do lar, né? Longe, portas fechadas, de forma muito clandestina, né? E infelizmente a mulher é o elo mais fraco, né? Então, assim, tudo que vier em termos de armamento ali, a gente tem essa preocupação muito grande de que isso possa ser mais um instrumento, aí já é um instrumento com uma letalidade muito alta, que a gente teme que isso possa, depender de como vai se conformar essa situação, possa sim refletir em números negativos de violência, não só em aumento de violência, mas também com o aumento da letalidade da violência, né? Quando se utiliza, eu fui defensor do júri muito tempo aqui na Ariquemes, e eu fiz muito júri, e a gente vê assim que quando as lesões são provocadas por armamento não de fogo, que não são armas de fogo, de forma mínima ainda permite ali alguma defesa, né? Assim, é possível que a interrupção daquele ato aconteça, né? Se é por pauladas, às vezes o vizinho aparece, a pessoa traz uma força que a adrenalina não sabe de onde, consegue se desvencilhar, e o que não acontece com a arma de fogo, que tem uma letalidade muito grande, né? A execução de um delito por arma de fogo é muito mais breve do que de um outro delito. Isso é comprovado pela criminologia, pelas ciências criminais. Então, há um temor, há um receio muito grande que isso, de alguma forma, possa refletir negativamente no âmbito da violência. Mas a gente precisa saber ainda como isso vai se conformar, né? Como isso vai acontecer, se realmente essas armas vão chegar. Há também um entrave muito grande, que é o custo de ter um armamento legal. Tem também um armamento ilegal que já está nas residências hoje. Então, assim, é uma questão muito polêmica, que envolve muitas situações. Porque hoje os bandidos estão todos armados, bem armados, né? O armamento já existe, né? O armamento legal e ilegal. Quem está desarmado, na realidade, são realmente, a outra parte, né? Realmente tem essa vertente. A gente não sabe como vai consolidar ainda, mas assim, que a gente vê com um pouco de apreensão. É lógico. Eu não posso falar para o senhor que não, eu vou estar mentindo. A gente vê um pouco de apreensão, sim. Tomara que isso não tome, continue, a gente continue sendo esse povo pacífico que a gente é, que esses incidentes não tomem esse rumo que seria um reflexo negativo dessa política, né? Tem reflexos positivos, tem reflexos negativos. Tomara que isso não confirme, essas previsões não se confirmem.
Mas o que a gente tem feito para combater isso? A gente tem que trazer a solução, né? O problema não. A defensoria a gente já tem, já estamos tendo uma preocupação muito grande. As medidas protetivas que a gente faz, que são medidas protetivas, até para o público se familiarizar, são aquelas medidas que a gente pede para o juiz, quando existe uma situação de violência, que o juiz ali afaste do lar, que deixe determinada distância da mulher, o agressor, estabeleça algumas medidas para que cesse aquela violência imediatamente. Então, dentro dos pedidos que a gente tem feito na defensoria, a gente tem colocado lá, se a gente percebe que a pessoa que tem posse, então a revogação da autorização para a posse, para o uso da arma. Então, ao sinal da primeira violência, seja ameaça, seja a lesão corporal, dentro dos nossos pedidos a gente já pede para que aquele cidadão ali específico já tenha lá restringido o seu direito de uso, porque já está demonstrando ali que ele não é uma pessoa que tem aptidão ao uso de armamentos. E a gente também fez um encaminhamento para que, em âmbito de regulamentação federal, exista também um impedimento para aquele cidadão que já tem ali alguma passagem pela Lei Maria da Penha, que haja uma restrição para que ele adquira a arma. Então a gente fez uma sugestão, até pedi ao senhor a sensibilização da nossa deputada, que é muito engajada, e a Defensoria Pública, as defensorias públicas que tratam dessa ação, fez esse pedido, porque olha, então quando for regulamentar definitivamente, por meio de lei, que aquela pessoa que já tem a passagem por delitos de violência contra a mulher, tenha ali impedida de ter o acesso à posse do armamento. Então são as medidas, a gente tem que ver o problema e soluções, né? E uma das coisas também que nos preocupa bastante, doutor, é com relação, por exemplo, esses atentados que ultimamente vem acontecendo nas escolas no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? Então nós tivemos coisas bárbaras. E como fazer, doutor? Esses atentados foram muito aterrorizantes e a gente ressalta assim, a necessidade da família, da presença da família, da educação. A gente não acredito que tenha outra saída além disso para a gente tentar coibir. Claro que medidas pontuais devem ser tomadas, a gente tem que começar a pensar no planejamento de situações de emergência, né, nas escolas, um protocolo a ser seguido em situações. Mas eu acho que a causa disso tudo é estrutural. A gente precisa de pensar na educação, a gente precisa de pensar no restabelecimento desses valores familiares, da inserção desses alunos e da discussão, que é muito importante, né? A gente falar sobre esse assunto cada vez mais, das consequências para as famílias, de tudo que sobra de ruim para todo mundo que sofre lesões, que sofre incapacidades para o resto da vida, para que a gente possa comover e integrar todos nessa necessidade de combate a essas situações de violência. Uma das coisas graves que observamos, por exemplo, é a falta de respeito com os professores apavorados, não querem mais entrar em sala de aula com medo de agressões. Quer dizer, houve um destempero total de toda a estrutura educacional do país e o que se vê é que uma juventude caminhando por caminhos errados, a escola perdendo aquele valor que sempre teve, o professor, que sempre foi uma grande autoridade em sala de aula, também perdendo esse valor. É um cenário triste, né? E nós precisamos mudar isso. Precisamos, e aí não tem outra saída, a gente tem que buscar esses valores, né? Revitalizar esses valores, buscar aí na família, na escola. Esses professores são guerreiros, né? Guerreiros, com salários extremamente ruins, baixos, né? E uma forma de motivar, integrar todo mundo, toda a sociedade nessa luta aí, porque está todo mundo vulnerável nessa situação, né? Esse risco, essa sociedade que a gente vive, como diz o Ulrich Beck, né, que é autor alemão, é uma sociedade de risco, né? Então, as famílias têm que ser retomadas, né? Nós temos o processo educacional, porque não basta só levar para o colégio, nós temos que ter diálogo em casa, temos que conversar com nossos filhos, mostrar o certo e errado também em casa, né? Mostrar o que é o normal e anormal. E não existe mais, por exemplo, as famílias não conversam, as famílias, quer dizer, eu já chego em casa tarde, trabalham, e os filhos não querem saber mais de conversar com os pais, os pais também não querem conversar com os filhos. Então, quer dizer, é algo que nós precisamos restaurar todo esse processo educacional, escola e família. Com certeza, o senhor tem toda a razão. Não tem outra saída para a gente
chegar, que não seja o restabelecimento de toda essa estrutura e tem que estar todo mundo de mãos dadas, né? Porque é um problema que não tem lugar de acontecer, está todo mundo tá escancarado, todo mundo aí está sofrendo as consequências de todo esse processo. Vamos repensar e eu acho que é um papel importantíssimo de todos nós, instituições de ensino, né? Eu acho que somar a Secretaria de Estado de Educação nos estados, do município e contra a violência. Chega de violência no nosso país, né? Temos que educar nossos filhos com outros valores e não com a violência e tentar fazer com que possamos ser felizes e viver felizes, né? Porque não tem lógica viver num inferno astral como as famílias vivem e como a sociedade vive sem segurança de nada, né? E cabe a nós orientar através da educação para que possamos realmente retomar esse processo educacional de uma forma mais efetiva, né? Com certeza. E aí o senhor aí está na cabeça desse todo esse processo, com a responsabilidade imensa aqui de uma instituição tão responsável e que é a Finca, né, aqui no estado de Rondônia, e com essa responsabilidade local, né, de retribuir para a sociedade local, deixar aqui as sementes plantadas e retribuir para essa sociedade a formação dos profissionais engajados e preocupados com toda essa retomada desses valores, com a integração e também a necessidade de cada um em casa aí refletir, ver qual que é o seu papel, como é que está sendo a relação com os filhos, deixar o celular, às vezes ali na hora do almoço de lado. Para poder bater aquele papo ali, orientar, porque é muito importante. Não dá para delegar isso também só para as escolas, né? Há um papel aí preponderante da família, que tem seu lugar e sua necessidade de ser feita, né? Doutor, muito obrigado. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui em Estado de Opinião e volte sempre. Um prazer é todo nosso, a Defensoria Pública agradece. Estamos sempre à disposição para bater esse papo com o senhor. Muito obrigado. Aqui chegamos ao final de Estado de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.